Quando você pensa em banco, qual é a primeira marca que te vem em mente? Eu faço essa pergunta com alguma recorrência em aulas, palestras, e invariavelmente o banco mais mencionado, a primeira que vem na mente das pessoas, é o Itaú. Veja, eu não estou falando exatamente aquela marca de banco que mais vende, ou o melhor, que tem a melhor tecnologia, ou a que você tem, mas eu estou falando a primeira marca que vem no topo da mente, top of mind. E, invariavelmente, o Itaú é mencionado como o principal banco que vem à mente de todos os brasileiros. Mas o Itaú não chegou lá, não chegou a esse alcance, não chegou com esse tipo de resultado na mente das pessoas, porque ele fez um comercial. Ele chegou assim, com esse resultado, com essa performance, porque vem investindo há muito tempo, há muitos anos, há décadas, em diferentes canais, fortalecendo o posicionamento dele. Então, quando você pensa, por exemplo, no Itaú, onde você já ouviu, onde você já percebeu essa marca presente? Comerciais de televisão, comerciais de rádio, na internet, em loja física, né, nos bancos, nas agências que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, ou então patrocinando algum evento, num centro cultural, exposições. A marca está presente há algum tempo, seja no meio mais offline, mas agora principalmente também no meio digital. Quando a gente pensa em apps, são diferentes aplicativos lançados ao longo do tempo. Quando a gente pensa em pessoas que ela vem patrocinando, em creators, quando a gente pensa então em grandes patrocinadores e contratados para fazer comerciais para TV, para internet, a marca vem investindo há muito tempo para se posicionar com aquela marquinha laranja para que você perceba ela em diferentes canais. Sabe o que é o mais interessante? O Itaú não é só o mais lembrado por nós, seres humanos, brasileiros, também é o mais lembrado pela inteligência artificial. De acordo com a base de pesquisa dela, o banco mais mencionado é Banco Itaú. O banco nasceu em Minas Gerais, numa cidade chamada Poços de Caldas. O nome Itaú significa pedra preta e traz ali logo na sua composição de marca. A primeira logotipia da marca já lembrava isso, aquele cubo preto. Ou seja, já trazendo ali uma identidade visual que foi perdurando durante algum tempo com algumas adaptações. Mas a marca ela começa de forma bastante regional. Era um banco familiar e ele começou a se caracterizar por uma expansão dentro de Minas Gerais, comprando outros bancos ali da região. Então a primeira lição que a gente percebe aqui é que o banco ele vai investindo muito na consistência, na construção de uma autoridade em uma determinada região, comprando outros bancos, estando sempre presente, consistente e é quase um jogo de war, ganhando território. Até que então dá um grande passo, se desloca para a capital financeira do Brasil, São Paulo. Entre as décadas de 70 e 80, o Banco Itaú começou então a se mostrar um banco um pouco mais da inovação. Por exemplo, ele começou a investir já naquela época em caixas eletrônicos, começou a investir já nos anos 80, 90 ali no conceito de home banking. E aí ele começou a se distanciar daquela figura de um banco tão local, daquele banco tão tradicional e começou a despontar um pouco mais como um banco da inovação. Um banco ligado ao futuro. Já nos anos 2000, a marca mudou um pouquinho. Ela deixou de ser preta e ela começou a adotar um tom mais azul e laranja. Depois foi intensificando cada vez mais o laranja e adotou uma assinatura que é o feito para você. Eu gosto sempre de contar uma historinha da minha filha. Ela tinha próximo de 2 anos de idade. Um dia eu cheguei em casa, logo à noite, e vi ela ficcionada na frente da televisão, vendo um comercial que mostrava pessoas felizes, mostravam pessoas sorrindo, vovôs com netinhos, casais, famílias, correndo na praia, felicidade. E ela ficou aficionada assim, ela tinha menos de 2 anos. Ela ficou olhando para a televisão e ela fazia assim, fazendo um círculo com o dedo. E eu assim, o que ela está fazendo? Até que no final da propaganda mostrou que todas aquelas pessoas que participavam do comercial terminavam dizendo feito para você e fazia um arroba. Então eu fiquei impressionado como a marca começou a gerar uma percepção, um valor afetivo tão grande, que mesmo uma criança que nem sabe o que é um banco, mesmo uma criança que nem entende a complexidade de uma operação financeira e a importância de ter uma instituição como um banco protegendo o seu dinheiro, mas ela criou um vínculo afetivo. Ela falou assim, que legal, e rouba. Então, ou seja, o Itaú foi trabalhando muito forte com isso ao longo das últimas 2, 3 décadas. A ideia de deixar de ser um banco sisudo, pensar numa instituição financeira, seguranças, armamento e tal, começou a trabalhar com a ideia de banco que não trabalha com portas giratórias, começou a trazer uma afetividade para a marca, feito para você.
E aí foi trazendo ali grandes personagens, atores, todo mundo humanizando cada vez a marca e tirando essa figura sisuda de um banco imponente, que tá pensando ali, carro forte, esse tipo de imagem que às vezes paira na cabeça da gente quando a gente pensa em um banco. A marca, então, ela foi se tornando quase que um ecossistema. Então ela foi trazendo ali patrocínios, apoiando eventos. Para quem tem criança por perto, deve ter recebido já aqueles livrinhos do Itaú apoiando leitura. Então, ou seja, deixa de ser um banco. Ele participa da vida das pessoas, olha como ele é legal. Olha que imagem interessante que o banco quer passar. E aí você deve já ter percebido que muitas vezes, a exemplo do que eu falei do Irroba, ela às vezes nem usa o nome da marca. Às vezes nem usa a grafia do nome. Às vezes nem mostra o logotipo. Mas aquele tom alaranjado, aquela musiquinha bem típica, um Irroba, feito para você. E você já sabe de quem está falando. Em 2008, o Banco Itaú então fez o grande pulo do gato. Ele se uniu a um outro banco, o então Unibanco. E aí foi uma fusão e se tornou Itaú Unibanco. Veja, não foi uma compra, não é? Ele durante algum tempo se caracterizou por comprar outros bancos, aqui não. De fato é uma fusão, dois bancos grandes que se juntam e com todos os ativos ali praticamente se tornou o maior banco do país. E aí ele foi usando a assinatura Itaú Unibanco durante algum tempo, até que então tiveram que fazer uma escolha ali e assumiram somente, simplificaram somente com a marca Itaú. Então, apesar de terem fundido várias partes da operação, juntando coisas que eram importantes de um, de outro, unificando agências, tendo que fazer ali uma grande readequação de todo o sistema e de pessoas e de hierarquias, por fim, assume uma única marca, Itaú. E a marca foi ficando cada vez mais laranja. Mas uma curiosidade é que apesar desse rebrand, né, de ser Itaú Unibanco e depois voltar a ser Itaú, a data de nascimento do banco oficial deixou de ser 1943, como era originalmente, e ele anda para trás, ele reinventa sua própria idade, pegando então a fundação do Unibanco. O Unibanco havia nascido em 1924. Então o Itaú comemorou, o conglomerado Itaú comemorou em 2024 100 anos. Por quê? Porque mudou a sua data de nascimento, pegando a data do banco com o qual ele se fundiu. Então, ele aprendeu a recontar a sua história. Ele foi crescendo, amadurecendo, passando o tempo, aprendendo a recontar a sua história. Por que muda a data? Porque quando a gente fala de instituição financeira, apesar dele querer passar a ideia de modernidade, ele precisa passar também a ideia de credibilidade. Quantas instituições brasileiras a gente conhece com mais de 100 anos? São poucas. Então, quando a gente pensa em banco, trazer essa solidez de 100 anos mostra que não é um banco que está para brincadeira. Então, recontar essa história de 100 anos, uma instituição financeira, teve um peso fundamental. O Itaú aprendeu a recontar a sua história. O interessante de Itaú é que ele aprendeu a recontar a sua história e quando ele foi para o digital, quando ele precisou se reinventar no digital, entendeu que não era só mais um canal, mas entendeu que era uma extensão da própria marca, uma reinvenção da marca. Tanto que quando completa 100 anos e fala feito de futuro, ou seja, estou contando uma história longa no passado, mas estou visualizando o futuro. E aí o banco aprendeu de fato a se reinventar no futuro, criando aplicativos, foi um dos primeiros bancos a inovar bastante na parte de tecnologia digital. Mas você começa a perceber o Itaú cada vez mais se aproximando de creators, se aproximando de influencers, trazendo pessoas que estão acostumadas a falar na internet. Tem até um comercial muito interessante que ele grava com a Alice, a menina Alice, que é uma brasileira, filha de brasileiras, mora na cidade de Londres, que está aprendendo as primeiras palavras em português, junto com a Fernanda Montenegro. Ou seja, estou contando os dois lados da história. Eu tenho história, tenho lastro, mas também estou falando de futuro. Estou falando daquilo que está para vir, as inovações, os memes da internet. Eu estou plugado nos dois lados. Então ele vai apoiando ali grandes iniciativas que acontecem no meio digital, no meio offline. E aí ele vai aprendendo a ter presença, naquilo que a gente chama de presença omnichannel. Ou seja, eu conto a mesma história em diferentes canais. A presença sempre constante em diferentes canais, essa presença sempre constante no nosso imaginário, vai fortalecendo que não se trata só de uma instituição financeira, faz parte da nossa história. É assim que ela quer ser lembrada, é assim que a instituição quer ser percebida. Faz parte da história dos brasileiros, mais de 100 anos, pensando no futuro. Aí eu trago, então, alguém que acaba de ganhar uma medalha de ouro lá em Paris, nas Olimpíadas. Eu trago alguém que acaba de ser premiado no Oscar, uma brasileira premiada com um filme de grande exposição. Vou trazendo tantas pessoas, ou seja, faço parte da vida e da cultura do brasileiro. Essa construção de autoridade, ela se faz por uma presença que é constante. Há quanto tempo você está dizendo as mesmas coisas, está trazendo um recado?
em diferentes canais, adaptando a sua mensagem de acordo com o espaço que está ali. Aonde está o seu cliente? Você consegue mapear isso claramente? Você precisa estar em todos os canais obrigatoriamente? Às vezes não. Talvez você não tenha 100 anos, talvez você não tenha toda a verba do Itaú. Mas o que a Index tem ajudado os clientes é identificar quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona, criar conteúdos em diferentes plataformas de forma frequente, até que o seu cliente não tenha como pensar em nenhum outro fornecedor, para que a sua marca seja inevitável. Não tenho como recorrer a nenhum outro, senão aquele ali que está sempre falando comigo, naquelas plataformas, aquilo que eu preciso para resolver os meus problemas.